Estamos de volta com o Mundo em Sua Casa. Antes da gente passar para o próximo assunto, eu não poderia deixar de ler aqui os comentários dos nossos telespectadores, ouvintes, internautas. Temos aqui no nosso chat no YouTube a Rosa Maria Salles, sobre aquela questão, que a gente estava tratando da anistia dos envolvidos em 8 de janeiro. Ela diz o seguinte: sou a favor da anistia, as pessoas estão presas sem o devido processo legal, deveriam ser presos só depois do trânsito em julgado. Cada caso é um caso, segundo a opinião dela. A Lucimar Souza também sobre esse assunto fala: sou a favor da anistia, sim. Tem muita gente que está presa sem culpa no cartório. Isso no nosso chat no YouTube. Agora vamos dar uma olhadinha aqui como estão as nossas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Temos o Adilson, que é de Ponta Grossa, do Paraná. Ele fala o seguinte: o que uma vidraça quebrada perto dos brilhos que o PT desviou, segundo a opinião dele aqui. Temos também aqui o Walter Manuel, que fala o seguinte: professor, qual crime é mais grave? Para o senhor quebrar uma janela ou tirar uma vida? Seja justo, segundo a opinião do Márcio Manuel. Temos também aqui mais uma opinião aqui, o pessoal sempre mandando para a gente, é o Ricardo, que fala que é contra a anistia. Daqui a pouco eu leio mais mensagens. E agora a gente vai falar sobre as eleições nos Estados Unidos, porque o primeiro debate entre Kamala Harris e o Donald Trump, que disputam as eleições presidenciais lá naquele país, aconteceu ontem, terça-feira. O evento realizado pela rede ABC News foi marcado pela postura irônica da candidata democrática, que irritou o adversário republicano, que por sua vez recorreu a teorias da conspiração e foi constantemente corrigido pelos mediadores do debate. A campanha democrata avalia que o planejamento em preparar a candidata para perguntas incisivas de Trump e tentar provocá-lo funcionou. Aliados do ex-presidente afirmaram sob anonimato que o republicano perdeu a compostura diversas vezes durante o debate. Com os microfones silenciados, Kamala utilizou expressões faciais para reagir a falas de Trump. Ao longo do debate, o republicano recorreu a teorias de conspiração e tentou relacionar a adversária ao marxismo. Trump tentou relacionar também os democratas ao atentado que ele sofreu em julho. A equipe de Kamala Harris pediu um novo debate em outubro. Trump rebateu dizendo que Kamala quer fazer outro debate porque, entre aspas, foi derrotada nesta noite. Professor Márcio Manuel, qual a sua análise sobre esse debate? Só dizer aí para o ouvinte, o telespectador, que a questão de quebrar uma vidraça, aí você está cometendo um crime, que é depredar patrimônio público. Esse é um crime. Mas estão lá por qual motivo? Estão lá por quê? Porque queriam fazer aquele tumulto, para que fosse instalado uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, onde as Forças Armadas assumiriam, e a partir daí você sabe o que aconteceria. Então o crime, querido telespectador, não é por quebrar apenas a vidraça. Eu te pergunto, se Bolsonaro tivesse vencido as eleições, eles estariam lá no 8 de janeiro? Entendeu qual que é o problema? Tentativa de golpe, é isso que eu estou dizendo. Com relação a ontem, eu deixei de assistir Paraguai 1, Brasil 0, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, para assistir o debate. E uma coisa me chamou a atenção. Donald Trump, vale lembrar que o pai da Kamala também chama Donald, ele que é jamaicano, a mãe é indiana. Então, Donald Trump não olhou uma vez sequer para os olhos de Kamala Harris. Isso me incomodou bastante. Ele, muito raivoso, a todo tempo agredido com palavras baixas, chulas, incompatível com o ex-presidente da maior potência mundial, Joe Biden, que nem lá ele estava para se defender. Ele, com mentiras, dizendo que haitiano, em Ohio, comiam cachorros e gatos porque não tinham o que comer. Mentira, inclusive os próprios mediadores desmentiram, falaram que esse fato não existe. Falou também sobre... vale lembrar que o debate foi na ABC News, né? E vários comentaristas falaram sobre essas falas de mentiras, de calúnias, de difamação. Então, o que me preocupa é que o tempo inteiro Kamala Harris tentava desfazer a fake news e tentava mostrar propostas para os Estados Unidos no que se refere à política internacional, de economia, a questão da imigração, a questão do aborto. Então, vários fatores foram levados em consideração. E pelo que eu li de comentaristas dentro e fora do Brasil, nos Estados Unidos e da Europa, ela foi muito bem no debate. Foi feito um levantamento lá
e 67% disseram que ela venceu esse debate. Tá de parabéns, e eu pergunto, por que o debatedor não olha no olho do outro? Mas o Brasil está cheio de gente que apoia esse senhor. José Menezes. Pois é, aqui no Brasil, quando houve o debate aí, né, entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, por exemplo, né, o Pablo Nassau ser incisivo, sorrir durante o debate e tudo mais, incomodou muita gente da esquerda de uma maneira assim que a gente ficou impressionado, né? Aí, quando se passa para a eleição americana, por que a candidata lá da esquerda, a candidata que é democrata, né, pode fazer assim tudo isso? Na verdade, a Kamala Harris, pelo o espaço, o trecho que eu vi com relação a esse debate, ela se prestou a fazer ataques direto ao Donald Trump. Isso não deveria acontecer numa nação, a nação mais importante, a mais importante do mundo. Ela se prestou a buscar coisas voltadas ali para que pudesse estar incomodando. Não sei qual orientação que ela teve, mas ela realmente foi indelicada em todo sentido ali do debate. Enquanto o Donald Trump, na verdade, ele buscou algumas questões administrativas, como a questão da imigração, como a questão também da extensão do trabalho que foi feito pelo ex-presidente, o Joe Biden, com relação à segurança do próprio Estados Unidos. É nesse sentido que ficou o debate. Não, ele é o presidente, Pois continua, mas ex-candidato. Ele continua sendo ex-candidato. Ok. Ex-candidato, né? Então, nesse sentido é que foi o debate. Eu vejo que, para quem gostou demais do desempenho da Kamala Harris, eu acho que tem a grande parcela também que gostou da postura, porque o Donald Trump, ele foi orientado antes da campanha, a Kamala Harris foi orientada a partir para o ataque, para partir para o embate com o Donald Trump. E ele foi orientado, inclusive, né, por a parte feminina ali da assessoria dele, que ele não deveria atacar a questão de gênero e tudo mais, e ele não fez isso. Ele buscou mais essas questões que eu acabei afirmando aqui. Ele não fez isso, mas todo mundo sabe como é que eles são com relação a mulheres e o público LGBTQIAPN+. Não falou porque é candidato, mas no fundo todo mundo sabe o que eles querem. E só para jogar uma pá de cal, Alex, desculpe eu quebrar o script aqui. Sim. Ele voltou a dizer que não perdeu as eleições, não acredita no sistema eleitoral e está lá sendo candidato. Ele voltou a dizer que não perdeu para Joe Biden, ele voltou a repetir isso. Tá certo. Sem provas.